Apocalipse capítulo 11. Diz assim o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante de Ti, diante da Tua igreja. Pedimos que o Senhor a revele ao nosso coração e à nossa mente, e que possamos ser iluminados por ela. Ó Deus, e que a Tua presença se faça sentir neste lugar. Abençoe cada um que aqui está, aqueles que acompanham o Senhor pelas redes sociais e aqueles que, quem sabe, assistirão esta palavra no futuro. Ó Deus, segundo a Tua graça e misericórdia que oramos. Amém e amém. Inicialmente nós vimos que 2 testemunhas receberam poder para testemunhar durante 3 anos e meio. Ainda que as expressões se modificassem, às vezes eram 42 meses, depois 1.260 dias. Se nós pensarmos em meses de 30 dias, o que hoje nós chamamos de mês comercial, nós vamos chegar a esse número, 3 anos e meio. Nós já vimos também que as 2 testemunhas são 2 igrejas, as igrejas dos gentios e a igreja dos judeus. Já vimos também que em Êxodo 19:17, Moisés tirou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. É o conceito perfeito de igreja, uma transliteração da palavra eclésia, que significa tirados para fora. Nós vimos também que Elias e Moisés operaram aqueles sinais pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Atos 40:31, a Bíblia diz que eles oraram por ousadia, e o Senhor derramou o Espírito Santo, foram todos cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós sabemos que as 2 testemunhas são 2 igrejas. A igreja dos judeus, que já é o povo do Senhor,
E Paulo diz que nós viemos a ser povo do Senhor por causa da obra de Cristo, conforme Efésios capítulo 2. Então vejam, queridos, que nós temos aqui a revelação desses primeiros versículos, do 3 até o 6. Mas agora no versículo 7, diz que quando essas duas testemunhas acabarem o seu ministério, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Observe, igreja, que não é uma besta que sobe do abismo, é a besta. Isso é muito diferente. Eu gostaria que a igreja lembrasse que já em outras ministrações eu disse aos irmãos que a profecia ela é dada, depois ela se sucede, os eventos se modificam, se ampliam, outros ícones surgem, mas a revelação é a mesma, só que ela vai se expandindo e progredindo. Quando eu disse isso, chamei a atenção dos irmãos para o livro do profeta Daniel. Em Daniel nós temos Nabucodonosor tendo um sonho, todos conhecem. Ele vê uma estátua, a cabeça é de ouro, o peito é de prata, o ventre é de bronze, as coxas e os pés são de ferro, e os pés, além de ferro, tem barro misturado. Isso é a primeira visão. Nós sabemos também que a cabeça de ouro é a Babilônia. O peito, que tem dois lados, é o império da Média e da Pérsia. O ventre, que é de cobre, é o império helenista ou o império de Alexandre o Grande. Depois, as pernas e os pés de ferro, e uma parte de ferro e depois uma parte mais fraca de barro, é o Império Romano. Nós sabemos que o Império Romano capitulou por volta do século V depois de Cristo, que é a parte de barro. Mas o Império Otomano no Oriente durou mais 1000 anos, que é a parte de ferro, então ele tinha mais fortaleza. Mas independente disso, a visão, conforme a revelação que Deus deu ao profeta, é que uma pedra, ela desce do céu e desfaz em pedaços todos aqueles reinos. E o profeta dá a revelação. A pedra é o reino de Cristo que vai encher toda a terra. Aleluia. E nós estamos, amém, queridos, firmados sobre esta rocha. Agora vejam que interessante, a cabeça de ouro depois vai se tornar um leão, e não aparece mais porque logo depois o filho de Nabucodonosor é morto naquela festa onde aparecem mãos que escrevem na parede. Então não há mais uma sucessão de ícones, mas o peito de prata ele vai aparecer depois como um urso, que um lado ergue-se mais do que o outro, porque Ciro o Medo não era tão poderoso e não teve tanto alcance. Dario o Medo, perdão, ele não era tão poderoso e não teve alcance tão grande quanto Ciro o Persa, que foi quem libertou o povo do Senhor. A história está lá em Esdras, Neemias, Zacarias. Mas esse urso depois vai aparecer como um carneiro que tem 2 chifres. Notaram? A visão é a mesma. Ela vai se alternando os ícones, mas a revelação é a mesma. Mas Deus vai dando novos esclarecimentos ao profeta. O ventre, que é de cobre, e que é o império helenista, como eu já disse, depois ele vai aparecer como um leopardo que tem asas e tem 4 cabeças, porque com a morte de Alexandre, os seus 4 generais dividem entre si o império. E depois esse mesmo império ainda vai aparecer como um bode peludo.
Notaram, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam, para a gente poder compreender que aqui no capítulo 11, praticamente nós temos o escatom de Deus até o versículo 19, o fechamento da história. Entretanto, o livro prossegue, porque o Senhor fará outras revelações. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem um fio condutor, mas as cenas vão se modificando para que a igreja tenha maior e melhor compreensão do que virá. Então, quando diz, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, aqui, irmãos, nós podemos identificar essa besta, e vão haver outras, mas nós podemos pensar nela como a besta que aparece lá em Daniel, porque ela era indescritível, nada podia detê-la. E tanto que o Império Romano, ele não foi destruído por ataques externos. O Império Romano, ele implodiu, ele cresceu tanto que ele não tinha mais exército para guardar as suas fronteiras. A palavra de Deus, ela é perfeita. Mas o que nós devemos entender, irmãos, que independentemente da figura que apareça aqui como a besta, e ela vai surgir de outros lugares, a besta é o governo humano que se opõe ao governo de Deus e do seu Cristo. Agora todos nós entendemos? Quando você lê na Bíblia sobre a besta, lembre, a besta é o governo humano que se opõe ao governo de Deus e do seu Cristo. E queridos irmãos, a besta não é coisa nova. A besta já estava lá no Jardim do Éden, quando Eva rejeitou o governo de Deus e impôs o governo do ser humano. A besta já estava no capítulo 4, quando Caim rejeitou a palavra de Deus e fez o seu próprio caminho. A besta já estava no capítulo 11 de Gênesis, lá em Babel. E irmãos, a besta do ponto de vista humano, ela é perfeita. Se vocês prestarem atenção na leitura de Gênesis capítulo 11, quando fala da Torre de Babel, a Bíblia diz que Deus olhou aquilo que os homens faziam, e aquilo era tão perfeito que Deus disse, desde agora não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Mas notem, irmãos, que apesar da perfeição, o propósito não era servir a Deus. Irmãos, nós gostaríamos de fazer um culto perfeito. Nós gostaríamos de ter um som perfeito. Nós gostaríamos de ter cadeiras perfeitas, um estacionamento perfeito, banheiros perfeitos. Para quê? Para fazer um culto perfeito para Deus. Os irmãos percebem? Não há problema na perfeição. Mas aquela perfeição encontrada lá em Gênesis 11, se vocês verem quando o homem sai da arca, Deus disse assim, e agora vocês multipliquem-se e povoem toda a face da terra. O que os trabalhadores de Babel disseram? Nós vamos nos fazer um nome para não sermos espalhados sobre a face da terra. A besta já estava lá. Contudo, queridos irmãos, aqui diz que do abismo vai subir um poder infernal. Nós já vimos que sobem do abismo legiões de demônios representados nos gafanhotos, e agora sobe uma besta que vai fazer guerra para estas duas igrejas que estarão aqui, a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. E vejam, queridos, essa guerra, ela também não é nova. Nem a guerra contra os judeus, quando você lê o livro de Esther, você vê a guerra contra os judeus. Quando você lê Esdras, Neemias, que eu citei, você vê uma guerra contra o povo de Deus.
Quando o povo do Senhor volta e quer reedificar a cidade, você vai encontrar uma guerra contra os judeus. Se você for estudar a história, verá que o povo judeu repetidamente foi envergonhado, achincalhado, expulso, perseguido, execrado. Mas eu acho que nada se compara ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aquelas cenas são terríveis, são muito tristes. Os números dão conta de que 6 milhões de judeus foram mortos, metralhados na beira de valas comuns, mortos nos campos de concentração, eles foram mortos nas câmaras de gás. Qual o crime que eles cometeram? Eles eram o povo do Senhor, eles eram judeus. Os irmãos estão entendendo? Que tanto a besta no sentido do governo já existia, como essa perseguição já existia. A palavra de Deus diz que João Batista foi decapitado no início da igreja. Primo do Senhor, 6 meses mais velho, primo em 2º grau, foi decapitado. O Senhor da igreja, crucificado. Em Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado até a morte. Agora venha para Atos capítulo 8, por gentileza. Atos capítulo 8. Diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Notaram aqui a perseguição à igreja? Agora venha para o capítulo 12, por favor. Diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns, da onde? Da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. O escritor do Evangelho e o escritor do livro que estamos estudando, Apocalipse. Seu irmão foi morto à espada. Queridos irmãos, no capítulo 5 de Atos, os discípulos foram presos uma vez e libertados pelo Senhor. No capítulo 12, Pedro é preso e é libertado pelo Senhor. Mas quando você estuda a história da igreja e o próprio Evangelho do Senhor, nós sabemos que cada um deles caminhou para o martírio, e a quase totalidade morreu de morte violenta. Atos termina com Paulo preso. Se você quiser olhar ainda em Apocalipse, olha o que diz no capítulo 2, versículo 13. Diz assim: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retenho o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais um que foi morto. A palavra testemunha, ela vem de martiria, que é a raiz da nossa palavra mártir. Ela designa alguém que deu a sua palavra, e ela está comprometida até a morte com aquilo. E queridos irmãos, se nós fôssemos olhar o último século, nós ficaríamos chocados dos milhares de cristãos que foram mortos no último século, em países comunistas como a China, na China, na Rússia, na antiga União Soviética, na Coreia do Norte, em Cuba. Cristãos sendo mortos aos montes. Qual o crime que eles cometeram? Nenhum.
porque eram cristãos. Agora, a perseguição mais acirrada que há atualmente contra os cristãos, ela vem dos islâmicos. E note uma coisa: quando uma pessoa indecente, imoral, pervertida, muitas vezes dependente química, é assassinada, sai na televisão, há uma comoção mundial e colocam banners e tantas bandeiras e tantas chamadas para dizer que uma pessoa iníqua foi morta. E presta atenção, eu não estou dizendo que ela deva ser morta, não é isso que eu estou falando. Quem entender isso é porque a sua mente já está pervertida. O que eu quero chamar a atenção é que agora, nesse tempo em que os cristãos são mortos aos montes pelos islâmicos, se não me foge a memória, 27 de novembro de 2019, o Estado Islâmico disse que ia matar 10 cristãos, só por serem cristãos. Ninguém não faz panelaço, porque são cristãos. Cristãos não têm problema que sejam mortos, mas a igreja precisa estar atenta, porque olha o que diz Apocalipse 11, o versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Se você acha que está difícil de servir Jesus agora, se acha que está difícil de firmar no caminho agora, você vai ficar, e você vai poder ser salvo ainda, mas não vai ser como agora. Não vai ser como agora. A besta, um demônio poderoso, subirá do abismo e dará poder aos inimigos de Deus. E vejam que as testemunhas, nós já vimos isso, tiveram tal poder do Espírito Santo que elas replicavam os milagres e os sinais feitos por Elias e Moisés, e o texto diz, quantas vezes quisessem. E há um demônio agora tão poderoso que vencerá essas testemunhas. E não é porque o poder de Deus foi sublimado, ou porque a mão de Deus foi encolhida, é porque Deus tem um plano, e o seu plano está sendo levado a efeito. Eu quero dar um exemplo microscópico do que vai acontecer aqui. Irmãos, eu reiteradas vezes, diariamente, oro pelo dizimista. Eu fico aflito quando o dizimista vai mal. Eu fico aflito, e eu luto com Deus, eu falo, Deus, é dizimista. Os filhos deles precisam saber que o Senhor está agindo. Mas vejam que interessante. Quando uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa justa, presta bem atenção, abre os ouvidos espirituais, e eu estou orando que o Espírito Santo me ajude a comunicar o que está no meu coração. Quando uma pessoa pia, uma pessoa crente, uma pessoa fiel, uma pessoa não perfeita porque não há, mas uma pessoa cuja vida inteira está consagrada a Deus e a sua glória, e esta pessoa empobrece, e nós oramos e ela continua pobre, desempregada e falida, e às vezes doente, o Senhor não cura, olha o que vai acontecer. E essa pessoa continua fiel a Deus. E apesar de toda a sua dor e da sua prostração e da sua vexação, porque conforme o Salmo as pessoas dizem, ué, onde está o teu Deus? Onde está teu Deus? E apesar de tudo, essa pessoa continua fiel e está nos cultos e servindo a Deus e adorando a Deus e dizendo que Ele é poderoso, ainda que o seu poder não se veja naquela pessoa. Eu quero te falar, há um testemunho tão tocante nisso, porque a pessoa que testemunha isso, ela percebe, essa alma achou alguma pérola de grande valor. Essa alma achou a graça preciosa.
Não interessa a cura, não interessa a riqueza, ainda que todas essas coisas sejam importantes. Mas ela não abre mão de nada, porque ela achou, aleluia, uma pérola de grande valor. Nos dias do ministério das duas testemunhas, o Senhor permitirá, apesar de todo o poder que Ele lhes deu, o Senhor permitirá que essas duas igrejas vejam mortes aos montões, e em vez de desviarem, continuarão firmes. E por causa desse testemunho que não arreda, que não se abate, incrédulos se converterão. Incrédulos se converterão. Pessoas saberão: existe algo mais nesta vida, existe algo além. E essa pessoa que morreu por causa do testemunho que deu, ela deve ter experimentado algo, ela deve ter visto algo, ela deve ter sentido, deve ser verdade o que ela diz, e eu quero isso para a minha vida. Elas vão morrer. Vejam, queridos irmãos, na Guerra Civil Americana, 600 mil americanos se mataram. Eu li o depoimento de um soldado que sobreviveu. Ele disse: era possível caminhar muito longe, só andando sobre corpos, sem pisar na terra, de tanta gente morta. Quando você vê vídeos e vê fotos dos campos de concentração, de Auschwitz e outros, fica terrível a imagem, porque são montes de corpos. Aquelas valas, montes de gente. Agora multiplique isso muito para você começar a entender o que é que vai ser aqui desta vida. E diz: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui uma leitura superficial poderá levar alguém a crer que o palco dessa tragédia vai ser o Egito, Jerusalém, mas já vai dar problema porque Sodoma não existe mais. Nós passamos lá perto, não tem mais nada lá. João propositadamente ele usou a palavra espiritualmente. Veja que ele poderia usar figuradamente, ele usou espiritualmente. Por quê? Porque em Sodoma houve uma escolha pelos próprios desejos, pelos próprios afetos, paixões, pelo próprio impulso, e rejeitaram o conhecimento de Deus. Sodoma fala do pecado carnal, da promiscuidade, da baixeza moral. Por outro lado, Egito é o lugar onde o povo do Senhor foi oprimido. A Escritura diz: os seus exatores eram ordenados a afligirem o povo do Senhor com duras cargas. E Jerusalém é o lugar onde o Senhor foi rejeitado. Aqui está falando, irmãos, de uma cidade neste mundo, mas uma cidade espiritual no sentido de um ajuntamento, aonde se escolhe os prazeres da carne, quaisquer que sejam, aonde existe a perseguição ao povo do Senhor, e aonde Cristo é rejeitado. É disso que está falando. Agora diz que no versículo 9: não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. Quando acontece um acidente aéreo, por exemplo, ou desaparecimento de alguém, muitas pessoas lamentam porque aquela família nem pôde sepultar o seu morto. Porque ainda que um sepultamento carregue a tristeza própria daquele tempo ou daquele dia, um sepultamento é também um rito de despedida. A pessoa é vestida, existe manifestação de afeto, pessoas levam flores, coroas de flores, dizem palavras bonitas. Aqui diz que
os crentes, e aqui quando eu disser crentes, entenda os judeus e os gentios crentes desse tempo, eles serão perseguidos aos montes. Isso aqui vai virar um horror, e propositadamente não se permitirão que sejam sepultados. E o texto diz que por 3 dias e meio. Agora veja uma coisa, eu disse no começo que o capítulo inicia falando sobre 1260 dias, 42 meses, que são sempre 3 anos e meio. Quando nós olhamos a profecia de Daniel no capítulo 9, lá nós entendemos que a semana ela é constituída de 7 anos. Então aqui quando diz 3 dias e meio, está falando 3 anos e meio. Porque, irmãos, quando o Senhor vier, e pode ser a qualquer momento, esse mundo vai se transformar num caos. Desaparecer pilotos de avião, pilotos de navios, de trens, motoristas de ônibus, caminhões, operadores de máquinas, pessoas que trabalham em posições estratégicas da internet, no controle de gás, de energia elétrica, de água, do que mais nós pudermos imaginar. Pessoas de alto escalão de diversos governos vão desaparecer. Pessoas também simples, pessoas comuns das indústrias, da fábrica, do comércio. Isso aqui vai se tornar um caos. E lá em Daniel, no capítulo 7, deixa eu certificar para não falar algo que não esteja, capítulo 9, diz assim no versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Irmãos, eu disse antes, repito, a profecia ela pode ter um cumprimento temporal antecipado, chamado de cumprimento proléptico, que é antes do seu tempo, para que todos saibam o que acontecerá. Irmãos, o Senhor já levou sem passar pela morte Enoque e Elias, para que todos nós saibamos, nós seremos arrebatados. O Senhor tem curado enfermos, tem ressuscitado mortos, mas não tem curado a todos, nem ressuscitado a todos, mas tem feito o suficiente para que a nossa fé seja edificada, para sabermos que um dia, aleluia, os sepulcros se abrirão, e o povo do Senhor ressuscitará, e não mais doente, traumatizado, sequelado, perfeito, aleluia, aleluia. A mesma coisa a profecia de Daniel. A visão historicista mostra o seu cumprimento ao longo dos séculos, mas ali fala também do seguinte: se o Senhor vier agora, haverá uma aliança de 7 anos, e nos 3 primeiros anos, as 2 testemunhas profetizarão, elas vão pregar aqui poderosamente, mas a besta não está fazendo isso porque é boazinha. Ela está achando um meio de governabilidade, porque desapareceram talvez milhões, quem sabe chegue a casa de bilhão. Isso não é uma coisa simples de resolver. Haverá uma aliança, 3 anos e meio. Nesse tempo, a igreja vai sofrer um expurgo. Em primeiro lugar, porque já são os remanescentes, já é a igreja que ficou. Se você ficar, você vai lembrar de mim. Espero que você não fique. Não vai ter crente fraco, não vale a pena, irmãos. Não vai ter crente sem compromisso, não vale a pena. Ou vai ter a pessoa que sai totalmente, tem a pessoa que ela endurece no seu coração, ou a pessoa que vai firmar totalmente. Eu perdi a volta do Senhor, mas agora eu não perco a próxima, porque é a última. Então essa igreja vai ter uma busca, e o texto diz que vão receber poder para testemunhar. Só que quando der 3 anos e meio, vai subir esse poder do inferno. E se nós achamos que a perseguição aos cristãos está ruim, ou a perseguição aos judeus, com 6 milhões de mortos só num evento, então você pense o que vai acontecer
na segunda metade. E o texto diz, nós podemos dar uma olhadinha em Salmo 79, venha comigo por favor. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu. Olha aqui, se notou aqui? Deram os cadáveres dos teus servos, é um povo, e agora, e a carne dos teus santos, outro povo. O salmista talvez não sabia, ele estava falando lá do tempo do fim. Repito, ele pode ter tido um cumprimento proléptico, mas estava apontando lá para o escatom de Deus. A carne dos teus santos, as alimárias da terra, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. Você está tendo uma noção? Isso aqui ainda vai piorar, nós vamos caminhar ainda Apocalipse. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Venha por favor para Apocalipse 11 outra vez. O versículo 10 diz que eles fizeram uma festa. Quando viram os cristãos sendo mortos e os judeus sendo mortos aos montes, insepultos, os ímpios fizeram uma festa. Irmãos, quem já esteve em alguma sessão da Câmara, defendendo a família, defendendo a infância, se posicionando contra o aborto, você já deve ter visto o ódio que se sente na voz, na fala, nos gestos, nos atos dos inimigos da palavra de Deus. É uma coisa visceral, ela chega a adoecer. Por isso lembre-se, ore diariamente pelos nossos políticos. Ore porque Deus sabe quem é a pessoa decente. Ore, porque aqui eles vão fazer festa quando virem milhões de cristãos, judeus mortos, destripados de todos os modos. Eles vão fazer festa, eles vão celebrar, está no versículo 10, eles vão dar presentes uns aos outros, vai ser uma festa. E ainda diz, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E sabia que você já atormenta um pouco? Você acha que seu vizinho não viu você com roupa de igreja e cara de culto vindo para cá? Esse domingo você estava aqui, na semana passada, e os crentes de outras igrejas indo para os cultos. Você acha que isso não atormenta aqueles que desistiram ou se tornaram inimigos de Deus? Acabe disse para o profeta Elias: és tu o perturbador de Israel? Aqui é a mesma palavra. Eles se alegraram porque morreram aqueles que perturbavam a terra. Mas veja o que diz o versículo 11: e depois daqueles 3 dias e meio. Então note o seguinte, nós temos uma semana de ano. Na primeira semana, na primeira metade da semana já é a tribulação, mas não é a grande tribulação, é a tribulação. Uma aliança de 7 anos. Na primeira metade, 3 anos e meio, as duas testemunhas profetizando com o poder de Deus. Mas na metade vai quebrar a aliança. E aí a besta vai mostrar quem ela é. Aí vai ser decisivo. O povo do Senhor vai ser morto aos montes durante 3 anos e meio. A perseguição, a morte, todo o mal contra o povo do Senhor, o ódio declarado, que hoje ele é travestido de amor, de bondade, de justiça, mas será declarado. E o povo do Senhor vai morrer aos montes. Mas olha o que diz: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram,
e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. Do que está falando? A volta visível de Cristo. Porque nós vamos participar da volta invisível. A igreja vai sumir. Mas aqui não, aqui vai ser a volta visível do Senhor. Os santos ressuscitarão, ainda participando da primeira ressurreição, que vai ainda caminhar mais tempo. E esses agora já estão com o Senhor. E olha o que diz, versículo 13. Naquela mesma hora, notaram? No momento em que o Senhor vem, desce, essas pessoas ressuscitadas sobem para o céu, e na mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Há quem pense que esse número 7, 10%, porque é o que diz a 10ª parte, acha que esse 10%, esses 7.000, estão ligados a 10% da cidade e que, portanto, referiria a Jerusalém. Isso é uma bobagem, porque nos tempos de Cristo, há quem diga que Jerusalém chegava a 200.000 habitantes. Outras fontes dizem de 30.000 a 150.000. Irmãos, isso aqui, na verdade, é o que nós já temos visto na numerologia bíblica. Isso aqui fala de um número perfeito, é uma ideia do que vai acontecer. Agora, diz assim o final do versículo 13: os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Irmãos, aqui os teólogos se dividem. No primeiro grupo estão aqueles que acreditam que esses que deram glória vão se salvar. E eu não estou nesse grupo, eu estou no segundo grupo, e vou explicar por quê. Vejam que no versículo 12 diz que, ou no 11 melhor, eles foram ressuscitados. No 2, eles são trasladados para o céu. Notaram? O Senhor já veio, já salvou. O que é que vem depois disso? Um terremoto, já começa o juízo. E esse juízo ele vai caminhar até o versículo 19. Os irmãos lembram quantas pessoas se salvaram na arca? 8. Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Talvez ele tenha levado 100 anos para construir a arca. Eu diria até um pouco menos do que isso. Porque o Senhor fala com ele quando ele tem 500 anos, no ano 601 ele já está dentro da arca. As pessoas não creram na sua pregação. As pessoas zombaram dele. Mas quando a arca estava fechada e começou a chover torrencialmente, vocês entendem que as pessoas começaram a crer? Começaram a crer. Noé pôde abrir a arca? Não. Mesmo que ele quisesse, a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. Passou o tempo. Passou o tempo. Venha comigo só uma vez, nós já estamos caminhando para o final. Mateus capítulo 25. É a parábola das 10 virgens, vocês conhecem. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 estavam preparadas esperando o noivo, 5 não estavam. Em algum momento, 5 delas saíram para comprar azeite. E diz assim no versículo 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Elas pareciam tão noivas quanto as outras, eram tão virgens quanto as outras. Elas também chegaram com azeite, mas a porta já estava fechada. Irmãos, preste bem atenção.
Ninguém pense que o Senhor nos trouxe aqui à toa, e nem a mim para perder meu tempo, e nem o senhor, a senhora para perder o seu tempo. O tempo de você pensar, eu estou indo para o céu ou para o inferno, é agora. Olha o que diz aqui, versículo 13, final. Já tinham ressuscitado, já tinham sido trasladados, aí acontece, começa a destruição, começa a cair os pedaços deste mundo, aí diz assim: os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Você dá glória a Deus agora? Você é das pessoas que canta, levanta as mãos, eu te adoro, Senhor, às vezes cansado. Eu falei para a pastora, eu não sei como é que foi, parece que eu machuquei meu calcanhar essa semana, estou tentando lembrar o que eu fiz de errado. Eu até fiquei tentado a sentar, mas eu pensei, depois vou ficar uma hora em pé pregando mesmo, eu já fico em pé desde agora. Você faz parte do grupo que adora já, levanta as mãos, canta ao Senhor. Oh Deus, eu te adoro, Senhor. Às vezes chega cansado na igreja, chega com problema, chega endividado, chega doente, Senhor, eu te adoro. Não estou no meu melhor dia, mas eu te adoro. Esteja atento, o tempo de adorar é agora. Na minha compreensão, esta palavra é muito clara. Eles tentaram adorar tarde demais. E para concluir, aleluia. Você lembra de Esaú? Esaú não valorizou a sua herança, trocou por coisas sem valor. E a Bíblia diz que depois ele chegou com lágrimas e falava: meu pai, não tem nenhuma bênção, é tarde demais. Eu queria orar convosco, onde você estiver, incline a sua cabeça. Ó Senhor, a tua palavra, ela é poderosa neste lugar. Aqui há pessoas te servindo de perto, e há pessoas te servindo de longe. Pedro te seguia de longe, e tu o chamastes para perto. Ó Deus, esta pessoa que te serve de longe, ou estas que estão aqui te servindo de longe, eu oro, Senhor, por elas, eu intercedo, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Chama para perto, chama para perto. Ó Deus, eu sei que a tua palavra nos é dada neste dia com um propósito específico. Eu sei que o teu Espírito é uma lâmpada e está agora iluminando o coração, a mente, a consciência. E está ajudando meu irmão, minha irmã a fazer um exame, responder para si: estou indo para o céu, estou indo para o inferno. Aleluia, aleluia. Ajude, Pai, a alma indecisa a decidir pelo Senhor. Ajude a alma enfraquecida a fortalecer-se. Ó Senhor, eu oro com fé, com ousadia, mas eu oro com reverência. O Senhor é Deus, a sua palavra é poderosa, ela é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Olha a pessoa que está distante de ti e ajude a voltar. Também os amigos que assistem pela internet e depois nos canais da igreja. Ó Deus, chama para perto como chamastes a Pedro e fizestes dele uma pessoa fiel. Abençoe-nos com a tua palavra e com a tua salvação. Ó Deus, eu rogo humildemente, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus vos abençoe com a sua palavra, que ela sirva de alerta, despertamento e força para a sua vida.